Pode se assentar. Quero saudar a todos com graça e paz em nome de Jesus. Tem uma Bíblia aqui. Pastor, ela está... Tá. Alegria estarmos juntos nessa manhã. Também quer saudar o Daniel, que está nos visitando pela primeira vez. Deus abençoe, Daniel. Uma alegria ter você com a gente. Irmãos, esse mês de janeiro, nosso tema é Atos 2:42. Eu queria ler rapidamente com você. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, hoje, nós vamos meditar sobre a doutrina dos apóstolos, tá? E o nosso tema da meditação de hoje é vivendo a comunhão com a palavra. Você pode repetir comigo? Vivendo a comunhão com a palavra. A palavra de Deus é fundamental na nossa vida, na nossa caminhada. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. A gente vai fazer a leitura do verso 11 ao verso de número 17. Vivendo a comunhão com a palavra. Gálatas 1, de 11 a 17. A palavra de Deus diz assim. Acharam? Em busca do texto perdido. Gálatas 1, de 11 a 17. E a palavra de Deus diz assim: Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não o recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Porque vocês ouviram qual foi, no passado, o meu modo de agir no judaísmo. Como de forma violenta eu persegui a igreja de Deus e procurava destruí-la. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra, que o Senhor a abençoe e a ilumine na nossa mente, no nosso coração. Tua palavra que é a verdade, que ela seja vida na nossa vida, para que tudo seja para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Bom, esse é o texto que a gente gostaria de estar meditando nessa manhã, e ele fala da centralidade, como é importante a palavra de Deus na nossa vida e como a palavra ela tem o poder de transformar e renovar todas as coisas. Você crê que a palavra de Deus é inspirada por Deus? Que ela é poderosa para transformar e para mudar? Então, irmãos, eu gostaria de fazer algumas provocações hoje também sobre a nossa vida prática. Tá? Em primeiro lugar, quero convidar você a ler novamente os versos 13 e 14. Porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo. Como de forma violenta eu persegui a igreja de Deus e procurava destruí-la. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Irmãos, eu gostaria de destacar em primeiro lugar, nesse texto do apóstolo Paulo em Gálatas, uma coisa muito interessante. Quem crê em Deus, diga amém. Amém. Quem ora constantemente, não vou nem perguntar todo dia, não quero ninguém pecando, tá? Vai que você está enrolado nisso. Mas quem ora a Deus, diga amém. Amém. Lê a Bíblia. Amém. Vai ao culto. Amém. Entrega o dízimo. Amém. Deixa eu falar uma coisa para você, o Saulo de Tarso fazia tudo isso, tá? E ele não apenas fazia tudo isso, irmãos, mas ele lia a Bíblia em hebraico,
ele lia a Bíblia em grego, ele orava, ele jejuava, ele entregava o dízimo, ele ia no culto da sinagoga, que era parecido com a igreja cristã hoje, né? Ele ia no culto do templo, né? Cristão, a dinâmica do templo é outra hoje, mas os judeus tinham um templo, que é o local onde eles entendiam que era o ponto de conexão do céu e da terra, onde Deus manifestava a presença, onde eram feitos sacrifícios pelos pecados. O Paulo orava, lia a Bíblia, jejuava, entregava dízimo, e ele era extremamente zeloso. E a Bíblia que ele lia, irmãos, não era outra não, tá? A Bíblia que ele lia era o nosso Antigo Testamento, e ele era extremamente zeloso e se destacava na sua geração. O primeiro ponto que eu quero chamar a tua atenção é o seguinte: irmãos, não há nada de errado, tá? Pelo contrário, leia a Bíblia, ore, adore a Deus junto com os irmãos, tá? Entregue seus dízimos, tá? Seja fiel a Deus, seja zeloso a Deus. Mas o Saulo, apesar de fazer tudo isso, ele perseguia a igreja de Deus. E ele se levantou contra Jesus. Irmãos e irmãs, prestem muita atenção. Eu tenho estado muito preocupado com alguns rumos da igreja evangélica no Brasil. Agora, presta muita atenção no que eu vou te falar. É possível que você pegue a Bíblia, é possível que você leia a Bíblia o ano inteiro e você não chegue nem perto do Evangelho. Que você nem chegue perto da mensagem de salvação. É possível transformar a Bíblia em livro de autoajuda, de coach, seja lá o que for, de princípios para a liderança. Não há nada de errado com essas coisas, mas o que está de errado, irmãos, é usar a Bíblia para toda e qualquer finalidade, mas a gente não crê no Evangelho, não entender que o Evangelho é o centro da Bíblia, é o centro da nossa vida, e o Evangelho deve, inclusive, nortear a tua leitura da Bíblia. Irmãos, eu fico chocado com a quantidade, às vezes eu dou umas passeadas aí pelo YouTube, para ouvir sermão, misericórdia, irmãos, dá até um pânico, tá? A igreja precisa entender que a palavra de Deus é viva e eficaz, a palavra de Deus é vida, mas a palavra de Deus está centrada no Evangelho. O Evangelho é a boa notícia da cruz e da ressurreição de Jesus. Em outras palavras, irmãos, não dá para afirmar que você tem fidelidade à palavra de Deus se você não tiver fidelidade a Jesus Cristo. E Jesus é aquele de quem a palavra testifica. O Espírito Santo e o Pai testificam do Filho. E a palavra que é inspirada pelo Pai e pelo Espírito testifica do Filho. E a vida do Filho, ela diz respeito a essa verdade maravilhosa de que o Filho deixa a sua glória e vem ao nosso encontro. Ele deixa a sua glória e se faz homem, viveu como nós. Mas ele viveu sem pecado. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele ressuscitou para a nossa salvação. E se a pessoa diz que ela é fiel à palavra de Deus, mas a sua fé não está centrada no Evangelho, o apóstolo Paulo em Gálatas, ele inclusive, esse é um dos grandes temas dos Gálatas, Gálatas insensatos. Que outro evangelho é esse que vocês estão crendo? Na verdade, Deus só tem um evangelho. E esse evangelho único de Deus é a boa nova do amor e da graça de Deus revelado em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, irmãos? Então, cuidado com esse movimento de fazer da Bíblia tudo menos aquilo que ela é no seu centro e no seu motivo mais profundo. Ela revela Jesus. Deus, irmãos, se revela de várias maneiras, tá? Deus, por exemplo, você pegar o Salmo 19, os céus anunciam a glória de Deus e o firmamento a obra das suas mãos. A criação é revelação de Deus. Então você pode contemplar através da criação que há um Criador. O Salmo 19 também diz que a lei do Senhor é perfeita, ou seja, a lei do Senhor, a palavra de Deus também é revelação de Deus. Mas você sabia que tem uma revelação de Deus que é maior que a criação e maior que a Bíblia? Você sabia? Essa revelação se chama Jesus Cristo. Só que a gente tem uma dificuldade, irmãos. Você está enxergando Jesus? Não, não é?
mas a palavra de Deus testifica sobre Jesus, que é a maior revelação de Deus. E Jesus tem que estar no centro da tua leitura da Bíblia. Jesus deve estar no centro de todas as coisas. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele tinha um problema, irmãos, muito sério. Apesar de ser uma pessoa bem intencionada, tá, irmãos? A nossa cultura supervaloriza o sentimento, tá? Sentimento é bom, irmãos, é útil, mas não é suficiente, tá? Eu sempre gosto de dizer que uma pessoa sincera e errada é uma pessoa sinceramente errada. Aí, às vezes, eu ouço assim, ai, pastor, mas ele tem, a intenção dele é tão pura, mas ele está errado. Entendeu? Se alguém chegar para você e falar assim, amigo, para onde é que é o centro? É para a direita ou para a esquerda? Aí você fala assim, é para a direita. Quando é para a esquerda, teu coração pode ser o mais sincero do mundo. Mas você está errado e você está conduzindo a pessoa para a direção errada. Está claro, irmãos? Então, a palavra de Deus, irmãos, é lâmpada para os pés, é luz para o caminho, mas a gente não pode esquecer que toda a palavra de Deus, todo o Antigo Testamento está apontando para Cristo. O Novo Testamento testemunha de Cristo. Tudo que acontece antes de Jesus, Deus preparou em Cristo. Quer ver um exemplo que eu acho maravilhoso? Aqui em Gálatas mesmo, o apóstolo Paulo afirma que Deus pré-anunciou o evangelho para o Abraão. Primeira vez que eu li isso, eu falei assim, ué, como assim, né? O Abraão está lá em Gênesis. Como é que Deus pré-anunciou o evangelho para Abraão? E o apóstolo Paulo explica. Quando é que Deus pré-anunciou o evangelho para Abraão? Quando Deus disse, Abraão, em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Por quê? Porque através de Jesus, o filho de Abraão, o verdadeiro, o Israel fiel, o remanescente fiel, que Deus vai realizar todo aquele chamado que Deus fez para Abraão e para Israel, é realizado no Messias de Israel, que é Jesus. Então, tudo que vem antes aponta para Jesus. E tudo que vem depois acontece por causa de Jesus. É por isso que aqui no capítulo 1 de Gálatas, o apóstolo Paulo chama a plenitude dos tempos. Se você ouvir a expressão plenitude dos tempos, você vai pensar no passado, no presente ou no futuro? Geralmente, irmão, a gente pensa no futuro. Mas para o Paulo, a plenitude dos tempos é o tempo em que Jesus viveu, foi crucificado e ressuscitado, porque a plenitude dos tempos é aquele momento da maior expressão da revelação do amor e da graça de Deus, que é o próprio Jesus. A Bíblia não ensina tudo sobre Jesus, mas ela ensina tudo o que você precisa saber sobre Jesus. Jesus é maior que a própria Bíblia, mas ele não contradiz a Bíblia. E a Bíblia não contradiz Jesus. Está claro, irmãos? Então a gente precisa ter uma fé firmada na palavra de Deus. E como é que eu sei que a minha fé está adequadamente firmada na palavra de Deus? De acordo com a minha vida em Jesus. Desse Jesus que a palavra de Deus testemunha e testifica. Então, irmãos, o Paulo não errou quando ou melhor, o problema do Paulo não era falta de sinceridade, o problema do Paulo não era falta de oração, não era falta de leitura da Bíblia, não era falta de culto, não era falta de nada disso. O problema do Paulo, irmãos, é que ele tinha uma compreensão da Escritura, uma vivência da Escritura, que contrariava Jesus. E Jesus tem que ser o centro sempre. Na época do Novo Testamento, irmãos, às vezes o pessoal usa a expressão, o judaísmo da época do Novo Testamento. Os judeus na época do Testamento, irmãos, tinham vários grupos diferentes, eles pensavam diferente. Por exemplo, fariseu e saduceu eram dois grupos que tinham alguns pensamentos diferentes. O fariseu, ele entendia o seguinte, Deus fez uma aliança com o povo de Israel. Por essa aliança, Deus aplica uma justiça da graça, na qual Israel é salvo pela bondade de Deus. Então, hoje em dia, tem muita gente que pensa que os fariseus entendiam que a salvação é pela sua capacidade de cumprir a lei. E não é, tá, irmãos? Os judeus, na época do Antigo Testamento, entendiam o seguinte, Deus fez uma aliança com Israel, e por essa aliança, Deus abençoa e salva Israel, só que essa aliança, ela tem sinais. Quais os dois grandes sinais de que você é alguém que está vivendo a aliança com Deus? Os fariseus entendiam que era a lei, que Deus deu através de Moisés, quando libertou o povo da escravidão do Egito. Os saduceus achavam que era o templo. Porque se você lá ler a Bíblia, por exemplo, Êxodo capítulo 40, como é que termina o Êxodo? O povo de Israel constrói o tabernáculo,
e a glória de Deus se manifesta no tabernáculo. Então, os fariseus achavam que o grande sinal de que você está na aliança é a fidelidade à lei. Os saduceus achavam que era adorar no templo de Jerusalém. E o Paulo, irmãos, um dia teve um encontro com Jesus. E ele descobriu que o grande ponto para você entender que está na aliança com Deus não é nem a lei e nem o templo de Jerusalém. É o Messias Jesus Cristo. Porque ele é a palavra viva de Deus. E ele é o verdadeiro templo. E depois que ele morre e ressuscita, ele nos faz tempo também. Aqui, irmãos, a gente vai para o verso 11, tá? E 12, novamente. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo chega no ponto-chave, tá? O evangelho não é uma mensagem humana. O evangelho não é teoria. Sabe o negócio que me deixa bravo, irmão? Vocês querem me deixar bravo? Você quer me deixar bravo? Um dia chega para mim assim, pastor, a Bíblia, né? A Bíblia é uma teoria. Teoria tudo é fácil, mas a realidade é outra. Quer me deixar bravo, você fala uma bobagem dessa, tá? Porque a Bíblia não é teoria. A Bíblia é revelação, não é teoria. Quer ler a teoria? Vai ler lá o Capital do Marx, vai ler lá os livros do Max Weber, vai ler a origem, a riqueza das nações do Adam Smith. Ali você vai encontrar teoria econômica, teoria sociológica, isso aí é livro de teoria. Vai ler Freud, tá? Aí você vai encontrar teoria. A Bíblia não é teoria, a Bíblia é revelação. E essa revelação, ela testemunha de Jesus. E qual foi o ponto de virada, irmãos, do apóstolo Paulo? Que orava, que apesar de orar, ler a Bíblia, fazer jejum, adorar no templo, ele estava perseguindo a igreja de Deus e, portanto, ele estava completamente contrário à vontade de Deus. O ponto de virada na vida do apóstolo Paulo foi ter um encontro com Jesus. Quando ele teve encontro com Jesus, ele entendeu que Jesus é aquele de quem toda a Escritura testifica. Quando ele teve encontro com Jesus, aquilo mudou completamente a sua maneira de ler a Bíblia. Inclusive, ele passou a entender que esse negócio de matar em nome de Deus é errado. O apóstolo Paulo perseguia a igreja e era conivente com o assassinato de cristãos. No entanto, quando ele teve encontro com Jesus Cristo, ele percebeu quem de fato era o Deus a quem ele achava que servia e que agora ele começou a servir. Um Deus que é amor, que é graça, um Deus que é justiça, tá, irmãos? Ele é justiça, mas Deus manifesta o seu caráter e a sua bondade, tanto quanto ele salva, quanto quando ele julga, tá? Essas duas expressões são expressões da bondade de Deus. Deus não concorda com o mal e o pecado, e hoje ele chama a todos a uma vida de fé, a uma vida de submissão à sua vontade, uma vida de arrependimento. Mas aqueles que não creem, eles vão encontrar o justo juízo de Deus. Mas a todos Deus chama a sua graça, ao seu evangelho, ao seu arrependimento. E o Paulo, irmãos, ele tem um encontro com Jesus, e o Paulo ele passa a crer no evangelho. Irmãos, o que é o evangelho? Tem gente que acha que o evangelho é a fórmula da salvação. Ele é a palavra de salvação, só que ele é muito mais que isso, irmãos. O evangelho não é apenas a afirmação de que Jesus morreu pelos seus pecados. Glória a Deus porque é, tá? Mas é muito mais que isso. O evangelho é a boa nova de que Deus, por nos amar, ele enviou seu Filho não apenas para morrer por nós, mas também enviou seu Filho para ressuscitar por nós. 1 Coríntios 15, 17, irmãos, é um verso que eu aconselho todo mundo a ler de novo, até memorizar esse negócio. 1 Coríntios 15, 17, o apóstolo Paulo afirma que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, é vazia, e nós ainda estamos nos nossos pecados. Sabe o que significa? Eu acho que eu comentei isso no curso de Panorama de Bíblia. Se você sair por aí e perguntar para qualquer amigo teu cristão, tá? Como é que Jesus te salva? Na minha experiência, em torno de 90% ou mais vai dizer, Jesus me salva
morrendo por mim na cruz. Mas o apóstolo Paulo diz que se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã. Sabe o que significa? Que se Jesus só morreu por você na cruz, a cruz é a pior notícia que podia ter acontecido. Porque até o Filho de Deus foi derrotado pelo mal, pelo pecado e pela morte. A melhor notícia, irmãos, é a cruz e a ressurreição. Porque Jesus ressuscitou. E Ele está vivo agora. E Ele está sentado à direita do Pai e Ele reina. E o apóstolo Paulo, quando tem encontro com Jesus, ele percebeu que aquele Jesus que foi crucificado não permaneceu morto, mas ele está vivo, ele ressuscitou. E ele teve um encontro com Paulo. E quando ele se encontrou com Paulo, ele diz o seguinte: Saulo, Saulo. O nome dele era Saulo, tá, irmãos? Mudou para Paulo depois que ele teve o encontro com Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali o Saulo percebeu, irmãos, que a igreja é o corpo de Cristo. Perseguir a igreja é perseguir Jesus. Se voltar contra a igreja de Deus é se voltar contra Jesus. Agora, não confunde esse negócio, tá, irmãos? Não perseguir a igreja não significa que a igreja seja perfeita e não esteja sujeita a críticas, tá? Eu mesmo estou fazendo uma crítica aqui de uma preocupação que eu tenho no movimento evangélico geral de reduzir a Bíblia a livro de autoajuda e de coach. Tá? A Bíblia é muito mais que isso. A Bíblia é a revelação de quem é Deus e como a sua vida deve ser vivida na presença desse Deus Santo. A vida é muito mais do que pílulas de otimismo, ou pílulas de entusiasmo, ou pílulas de empolgação. Tá? A Bíblia é a revelação de Deus para nortear toda a nossa vida. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele teve um encontro com Jesus. E quando ele se encontrou com Jesus, ele percebeu que Jesus não apenas morreu na cruz, mas ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, o Pai o aprovou e testemunhou de que tudo aquilo que ele fez e disse era verdade. Aí a casa do Paulo caiu. Para ser reconstruída de novo de uma melhor maneira, tá, irmãos? O barraco do Paulo caiu. Aquele barraco de religião, aquele barraco de oração sem presença de Deus, aquele barraco de uma vida religiosa sem Cristo, caiu graças a Deus. E o que Deus levantou depois foi um belo edifício de fé, de esperança, de graça e de presença de Deus. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, tudo mudou na vida dele quando ele teve encontro com Jesus. E o Paulo percebeu, irmãos, que Jesus, ele é o único Salvador. Mas ele não é apenas o Salvador. Ele é o Senhor. Então, às vezes, irmãos, às vezes você pode ter atendido algum apelo, né? Falar assim, você quer receber Jesus como seu Salvador, vem à frente. Eu tenho uma crítica nessa proposta que é a seguinte: Jesus é teu Salvador, mas ele não é apenas o teu Salvador. Ele é o Salvador porque Ele é o Senhor. Ele é o Salvador porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Porque Ele é o Rei do universo. Porque agora Ele está sentado à direita do Pai e Ele reina sobre absolutamente tudo. E você precisa entender que Jesus é o Rei de todas as coisas e não o gênio da lâmpada. Porque tem gente que acha que Jesus é o gênio da lâmpada, irmãos. Aí vai lá, né, e pede alguma coisa para Deus e ora a Deus, aí quando Deus não responde do jeito que a pessoa quis, aí fica magoada com Deus, fica de mal com Jesus, vira as costas para Deus. Irmãos, Deus é bom, Ele sempre responde oração. Deus responde todas as orações, mas Ele não dá resposta às vezes que você quer, Ele dá a resposta que você precisa. Tá? Imagina que você tem um filho maravilhoso. Aí ele chega para você e fala assim: papai, me dá uma arma calibre 38. Aí você fala, não, né? Ou talvez você diga, ainda não, né? Tem gente que porta a arma de maneira adequada, para policiais, né? Policiais precisam de arma, por exemplo. Mas aí, irmãos, é um não ou um ainda não. Deus é bom sempre. Agora, Jesus não é o teu servo, o teu gênio da lâmpada. Jesus é o Rei. Amém, irmãos? Quem crê que Jesus é o Messias, é o Rei, diga amém. Então, se Ele é o Rei, quem é que manda? É você ou é Ele? É Ele, irmãos. E se você orar e Ele disser sim, o que você vai responder? Glória a Deus, né, irmãos? Oh, aleluia, né? Não é bom?
Quando você ora assim, Deus fala assim? E se você orar e Deus fala assim, ainda não, vou até te dar esse negócio aí, mas não agora, espera um pouquinho aí. Espera um pouquinho, irmãos. Eu lembrei de uma história, o rapaz estava orando, aí ele perguntou para Deus, Deus, para o Senhor quantos são 1000 anos? O que significa 1000 anos? Aí Deus falou para ele, para mim 1000 anos é como se fosse um segundo. Aí eu falei assim, mas Senhor, para o Senhor quanto é 1 bilhão de reais? Aí Deus falou assim, para mim 1 bilhão é como se fosse um centavo. Aí o homem perguntou, Deus, me dá um centavo? Aí Deus falou assim, só 1 minuto. Isso é uma piada teológica, tá, irmãos? Mas o negócio é o seguinte, às vezes a gente ora a Deus e a gente espera muito uma resposta, às vezes a resposta não vem do jeito que a gente espera. Mas o Paulo aprendeu que o rei é Jesus Cristo. Ele ama você. Ele viveu por você sem pecado. Ele morreu na cruz pelos seus pecados. Ele ressuscitou para a tua salvação. Venceu a morte, o diabo, o mundo, os impérios, venceu todo o principado e potestade. Mas hoje, irmãos, ele está sentado no trono e ele é o rei. E por ser o rei, ele é o salvador. Então a gente precisa entender, irmãos, que o evangelho é muito mais do que uma fórmula para você salvar a tua alma. Você precisa entender que o evangelho é a boa notícia de que o rei é Jesus. O rei não é o César, né, o imperador romano, o rei não é o Lula, nem o Bolsonaro, e nem seja lá quem for, tá? Cuidado aí com esses negócios. Política, irmãos, é um negócio perigoso. Tá? O rei é Jesus Cristo. E pelo fato dele ser rei, ele é salvador. E o apóstolo Paulo, ele tem uma visão renovada da palavra de Deus quando tem um encontro com Jesus. O apóstolo Paulo, aqui nos versos 11 e 12, ele fala que o evangelho não é a mensagem humana, que não recebeu de homem algum, mas diretamente de Jesus. Mas em 1 Coríntios 15, 3 e 4, ele diz o seguinte, que o evangelho, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Tanto essa mensagem que o Paulo recebeu diretamente de Jesus, quanto essa palavra que ele recebeu dos demais irmãos e que está registrada na palavra de Deus, irmãos, é o mesmo evangelho. Então, presta muita atenção. Deus não se contradiz. E se Deus te falou alguma coisa pessoalmente, ele vai testificar na palavra dele. Tá? Agora vou contar uma história, irmãos. Tive uma ovelha uma vez, estava conversando com a irmã, né? Falou assim, pastor, eu preciso falar com o senhor e tal. Ela tinha acabado de dar aula na escola dominical, me procurou depois do grupo e falou assim, pastor, eu vou me desligar da igreja. Eu levei um susto, eu falei assim, o que está acontecendo, irmã? Falei, Deus me falou que é para mim sair da igreja. Eu falei, Deus falou para você? E como é que Deus falou? Ela falou assim, eu estava conversando com a minha chefe, né? E ela perguntou, fulano, por que você não sai dessa igreja, né? Aí eu fiquei pensando, a irmãzinha era uma benção, né? Sabe aquelas irmãzinhas que tem língua padrão gravata, né? Enorme, né? Eu falei, a irmã fica falando mal de Deus todo mundo o dia inteiro para a chefe dela, o que você acha que a chefe dela vai falar, né? Eu falei, irmã, eu quero dizer uma coisa para você. Se Deus falou para você, né? Quem sou eu na fila do pão? Para dizer você o contrário, mas eu vou dizer uma coisa para você, eu não acredito que foi Deus que te falou esse negócio. E eu vou fazer o seguinte com você, eu não vou desligar você da igreja, vou convidar você para orar 15 dias, depois de 15 dias você vem e a gente conversa. Porque ela falou assim, eu vou ficar em casa lendo a Bíblia, né? Porque não é assim que Jesus ensinou, né? Vai no teu quarto, lê em secreto. Eu falei, irmã, mas quando Jesus falou isso, ele estava em público ensinando a orar aos outros, né? Então... não faz sentido, né? Ele orou em público e estava ensinando todo mundo a orar em público. 15 dias depois, irmãos, a irmãzinha me procurou e falou, pastor, desculpa, eu estava na carne ali, eu estava enganada. É claro, né, irmãos? Deus fala para você sair da igreja e vai ficar voando por aí sem igreja, não faz sentido nenhum um negócio desse, tá? Então, a palavra de Deus, irmãos, ela revela que Jesus é o Rei, Ele é Senhor, Ele deseja que a gente ande na presença dEle, que a gente ande junto, em comunhão, e que Ele seja o Senhor da nossa vida. Em tudo, em todas as coisas, em todas as áreas, Deus deve ser exaltado e glorificado, e Ele é o Rei da nossa vida. E essa fé, irmãos, em Jesus no Evangelho, ela transforma.
o Paulo perseguia a igreja, e quando ele tem um encontro com Jesus e tem uma compreensão renovada da palavra de Deus, o que vai acontecer da vida dele? Ao invés de perseguir a igreja, ele passou a ser perseguido por ser igreja. Ele passou a ser perseguido por causa de Jesus. Ao invés de perseguir as pessoas porque criam no Evangelho, ele passa a ser perseguido porque crê no Evangelho. A fé no Evangelho, irmãos, traz comunhão com Deus e traz comunhão com a igreja. Eu lembro quando eu comecei a ler a Bíblia, minha conversão foi na época da faculdade, eu estava no 2º ano do curso de economia, e quando eu tive uma experiência de conversão, irmãos, eu estava lendo muito a Bíblia, eu estava lendo uns 10 capítulos por dia, tipo, terminando a Bíblia em 3 meses. Só que um dia eu falei assim, Deus, aí eu li a 1 João, sabia que eu não gostava, tem um texto da Bíblia que eu não gosto, que eu não gostava era 1 João. Sabe por quê? Porque 1 João fica falando coisa do tipo, se você não ama seu irmão a quem vê, você não pode amar a Deus a quem não vê. Eu falei, mas Deus, não estraga esse momento nosso. Deus, não está gostosinho aqui? Eu, o Senhor, só nós aqui, não tem dor de cabeça. Está tão gostosinho aqui, Deus. Não vamos estragar esse clima, esse momento aqui que a gente está passando, né? Mas Deus, eu ficava... Aí eu li a Bíblia o tempo todo, ama o teu irmão. Ama os teus inimigos. Ah, Deus, aí... sofrimento. Mas, irmãos, a palavra de Deus, quem ama a palavra de Deus, medita na palavra de Deus, vai ter a vida com Deus renovada e transformada. E se você tem a vida com Deus renovada e transformada, você vai ter a vida transformada e renovada com o teu irmão. E até com os teus inimigos. Porque você não vai fazer como os filhos de Zebedeu, né? Senhor, o Senhor quer que a gente ore e manda fogo do céu contra esses incircuncisos? Já viu, irmãos? Eu lembro uma vez, eu estava passando uma situação, era recém-convertido, e uma pessoa tinha me prejudicado, né? Estava me prejudicando, eu falei assim, Deus, pesa a mão lá, Jesus. Misericórdia, irmãos. Depois eu percebi que aquilo era oração errada, irmãos. Não faz esse tipo de coisa, tá? Não deseja um mal contra o teu próximo. Então, se a pessoa é uma íngua, é uma casca de ferida, é uma pedra no seu sapato, não ora para Deus pesar a mão na vida dela. Ora assim, Deus, abençoa essa pessoa, para que ela tenha um encontro com o Senhor, para que ela tenha um coração renovado, para que ela deixe de ser uma pessoa que é inimiga e ela passe a ser amiga. Você entendeu? Você não vai desejar o mal para a pessoa, deseja o bem, tá? Você não vai desejar que a casa da pessoa pegue fogo, que ela fique doente, pelo amor de Deus, irmãos. O nosso espírito não é esse, tá? O Espírito Santo é espírito de graça. E esse espírito e essa palavra vão reconciliar você com Deus e vão reconciliar você com aqueles que estão ao teu redor e vai fazer de você igreja, congregado. E finalmente, irmãos, verso 15. Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para encontrar os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Irmãos, quando nós somos renovados pelo Evangelho, pela palavra de Deus, não apenas a nossa relação com Deus e com a igreja renovada, mas a gente toma consciência de missão. Tem um texto que eu gosto muito, irmãos, que é Isaías, capítulo 6. O Isaías está tendo uma visão da glória de Deus no templo. E quando o Isaías tem uma visão da glória de Deus, irmãos, é muito curioso. Tem gente, irmãos, como é que você sabe se a pessoa teve um encontro com Deus de verdade ou é fake? Tá? Primeiro vamos dar um encontro fake com Deus, tá? O cara teve uma experiência com Deus e saiu arrotando o peru, falando assim, irmãos, eu sou bom, hein? Não é por nada não, mas eu sou bom, porque eu vi a glória do Senhor. Eu vi a glória de Deus porque eu sou uma pessoa, eu não sou como os crentes, né, medianos. Eu sou um crente diferenciado, porque eu vi a glória do Senhor. Agora, quando você lê Isaías 6... você vê que o Isaías vê a glória de Deus, irmãos, ele não saiu batendo a mão no peito falando, eu sou bom. Ele bateu a mão no peito e falou assim, ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros. Eu vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quem vê a glória de Deus se enxerga. Quem vê a glória de Deus contempla a miséria de pecado
que a pessoa vive. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Só tem uma exceção, irmãos. Qual foi? Jesus. Jesus é a única exceção a essa regra. Todos pecaram. Quando a pessoa tem um encontro com Deus, a pessoa se encontra também. A pessoa, quem enxerga a glória de Deus, se enxerga, tá? Já viu o espelho? Quando você vê o espelho, você se enxerga também, mas é diferente. Porque a glória de Deus, irmãos, é santa, é linda, é maravilhosa, é gloriosa. E a gente está sujeito ao maior pecado. Mas o Isaías, quando ele vê a glória de Deus, o próximo passo é o seguinte: Deus manda o serafim tocar a boca do Isaías. E é muito curioso, irmãos, ele já era profeta, tá? Ele falou, ai de mim. E Deus tocou na boca dele, sabe por quê? Porque é onde ele confessou que havia pecado. Quando você vê a glória de Deus, Deus te toca onde você precisa ser tocado. E disse assim: os seus pecados são perdoados. Quem tem um encontro com Deus, ao mesmo tempo que enxerga a própria miséria, enxerga a grandeza da graça e da glória de Deus. Por isso que ele não fica doido, irmãos. Tá? Por que ele não fica doido diante da glória de Deus? Porque Deus não revela só o teu pecado, mas ele revela que ele perdoa pecado. Aleluia. Tá? E em terceiro lugar, qual a atitude do Isaías? Deus pergunta: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E o Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Quem tem encontro com Deus, atende o chamado de Deus. Quem tem chamado de Deus, irmãos? Tem gente que acha que é só pastor e missionário, tá? Presta muita atenção. Todos têm chamado de Deus. Qual o grande chamado que a gente tem? O chamado que você tem diante de Deus é viver uma vida aos pés do Rei, aos pés de Jesus, adorando a Jesus, servindo a Jesus, anunciando e testemunhando aquilo que Deus fez na tua vida. Nem todo mundo vai ter facilidade, irmãos, para sair por aí pregando, né? E etc. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Deus já agiu na sua vida com graça? Deus já perdoou os seus pecados? Quem pode dizer que Deus já agiu na sua vida com graça e misericórdia? Diga amém. Você sabe falar? Você sabe conversar com as pessoas? Então, testemunha aquilo que Deus tem feito na tua vida, tá? O apóstolo Paulo, quando teve encontro com Jesus, irmãos, ele saiu para pregar o evangelho. A palavra de Deus queima no nosso coração de tal maneira que a gente não consegue se calar. E quando a palavra de Deus, centrada no evangelho, toma a nossa mente e o nosso coração, a gente vai ser renovado na presença de Deus, vai ter os relacionamentos renovados com a família, com os amigos, com os irmãos, com os colegas de trabalho, com o cunhado, com os inimigos. Eu posso brincar de cunhado, irmãos, que eu só tenho cunhada, tá? Eu tenho 2 irmãos e a Cris é filha única, então não tenho cunhado. Eu não tenho esse privilégio, irmãos, de ter cunhado, tá? Mas é o seguinte, Deus é poderoso para renovar todos os teus relacionamentos, até com os teus inimigos. Mas a palavra de Deus, quando você vive em comunhão com a palavra de Deus, ela também desperta o chamado que Deus tem para a tua vida. De viver na presença de Deus em adoração, de anunciar e testemunhar a boa nova do Evangelho. Quem sabe falar, diga aleluia. Aleluia. Então abre os teus lábios e testemunha aquilo que Deus tem feito na sua vida. Testemunha que Jesus Cristo é o Senhor. Eu e você não conseguimos converter ninguém, irmãos. Isso é tarefa do Espírito Santo, não é tua. A tua tarefa é anunciar as virtudes daquele que nos chama das trevas para a sua luz maravilhosa. Amém, irmãos? E que essa vida de comunhão da palavra encha a tua vida e teu coração. Que esse evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, encha a nossa vida, nosso coração. E que a gente possa, a cada dia, irmãos, crescer nessa verdade. O evangelho é a palavra da salvação, mas ele é mais que isso. Ele é toda a vida debaixo da autoridade amorosa e graciosa de Jesus. Jesus é o nosso Rei. Que todas as coisas na nossa vida sejam para a glória dele. Em nome de Jesus. Queria orar com você, vamos orar nessa hora. Senhor, obrigado por essa manhã. Senhor, obrigado pela tua palavra. E obrigado, Senhor, também pela expressão da tua palavra na vida de tantos irmãos e irmãs. Eu te louvo, Senhor, por tantos irmãos e irmãs que o Senhor tem colocado na minha vida.
e que têm sido expressão da boa notícia do Evangelho, que são testemunhas dessa graça, essa transformação que a Tua palavra traz ao nosso coração. Mas nós te louvamos, Senhor, acima de tudo, pela Tua própria revelação. Obrigado, Jesus, porque o Senhor deixou toda a sua glória. E o Senhor veio a esse mundo, Senhor, e viveu como se fosse qualquer um de nós. O Senhor viveu uma vida extraordinária e sem pecado. O Senhor foi incompreendido, traído, abandonado. O Senhor foi condenado injustamente. O Senhor morreu de maneira terrível e agoniante naquela cruz, por horas, sofrendo dores que a gente não consegue entender. O Senhor morreu na cruz, mas nós te louvamos, porque ao terceiro dia, o Senhor ressuscitou, e agora o Senhor está vivo, o Senhor está sentado no trono à direita do Pai, o Senhor está intercedendo por nós, e o Senhor enviou o teu Espírito Santo, que inspirou a tua palavra a habitar nos nossos corações, e o Senhor tem nos renovado a cada dia, e nós te louvamos, Senhor, e queremos declarar nessa manhã, que nós cremos que Tu és o único Salvador, que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos, mas nós queremos também declarar, Senhor, em comunhão com a Tua palavra, que o Senhor é muito mais que Salvador, e já é uma coisa tão extraordinária. O Senhor é o Rei sobre todas as coisas, e a nossa vida deve ser uma expressão de amor e gratidão ao Senhor, que é o Rei, e deve ser vivida numa obediência de amor e de graça na Tua presença. Por isso, Senhor, assim como o Senhor fez com o apóstolo Paulo, que viveu toda a vida em adoração ao Senhor, em amor ao Senhor, em serviço ao Senhor, Senhor, nos abençoa para que em comunhão com a Tua palavra, nós tenhamos uma vida renovada com o Senhor, nós temos uma vida renovada com os nossos irmãos e irmãs, nós temos uma vida renovada com a nossa família, até mesmo, Senhor, com os nossos inimigos, e que a gente, Pai, possa discernir o chamado que o Senhor tem na vida de cada um de nós. E, Senhor, que o Teu Espírito Santo ilumine a Tua palavra, encha a nossa mente e coração, para que a gente possa vivenciar o chamado que o Senhor tem para cada um de nós, para viver uma vida de adoração, para abençoar uns aos outros, de maneira cheia da Tua presença, Senhor. Nos abençoa, para que a nossa vida toda seja uma expressão de adoração a Ti. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor renove a nossa vida, e que em tudo, Senhor, o Teu nome seja exaltado e glorificado. Senhor, obrigado pela Tua palavra sempre, Tua palavra que é suficiente para nós. Que o Senhor a ilumine sempre, e que a gente possa viver uma vida, Senhor, que agrada e alegra o Teu coração em Cristo Jesus. E uma vida firmada na Tua palavra para a Tua glória. Oramos ao Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, o grande e maravilhoso amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o consolo, o ensino e a unção do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Abrace 1, 2, 10 pessoas, principalmente os visitantes, tá bom? Eu espero você lá fora.